Abrir nossas Bíblias no livro de Crônicas, Segunda Crônicas, capítulo 7. Segunda Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Amém? Glória a Deus. Quantos estão sentindo que Deus, nesta noite, vai te restaurar? Dê um glória a Deus. Aleluia. Está fraco? Vamos falar. Vamos ser mais positivo. Quantos estão sentindo que o Senhor Jesus Cristo vai renovar, vai restaurar nesta noite? Dê um glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. E diz assim, Segunda Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz assim: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Glória a Deus. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, mais uma vez, Senhor, diante da Tua presença, Senhor, diante da Tua face, diante dessa palavra poderosa, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha falar, Pai, com o Teu povo nesta noite. Amém, glória a Deus. Pode colocar suas Bíblias em cima das cadeiras, em nome de Jesus, e vamos dar uma linda salva de palmas para o nosso Deus, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Amém? Irmãos, Deus fala nessa passagem e faz promessas a Salomão há milhões de anos atrás. Amém? Glória a Deus. E Deus nesta noite também, Ele está falando com cada um de nós nesta noite e fazendo promessa que se o meu povo, ou seja, nós, que somos o povo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, se nós nos humilharmos, se nós buscarmos a face do Senhor, Ele vai sarar a sua terra. Amém? Irmãos, que tipo de terra o Senhor quer sarar nesta noite? Pode ser uma enfermidade, pode ser uma causa na justiça. Amém? Glória a Deus. Irmão, nós somos pentecostais, vamos dar glória a Deus. Amém? Ele diz, se o meu povo se humilhar, Ele vai fazer um vaso novo, irmãos. E o nosso Deus, Ele está aqui, amém? Porque Ele é o Deus do impossível, amém? Se Ele fez há milhões de anos atrás, Ele está aqui nesta noite, irmãos, para restaurar, para curar, para sarar qualquer tipo de terra que esteja ferida, amém? Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, eis aqui o Teu povo, Senhor, buscando a Tua face. Oh Deus, toma em Tuas mãos, Senhor, a vida de cada um, Senhor, aquilo que eles vieram buscar, Senhor, que o Senhor possa estar colocando, Senhor, acrescentando na vida de cada um, ó Deus. Pai, assim eu oro e já te agradeço, confiante na vitória, em nome de Jesus, amém? Dê uma linda salva de palmas para o nosso Deus, porque o Deus do impossível, Ele está aqui nesta noite, amém? Glória a Deus, aleluia. Amém? Diga assim pro teu irmão, meu irmão, você é a igreja, e contra a tua vida, o inferno não prevalecem. Amém? Igreja do Senhor, aleluia, glória a Deus. Somos filhos, somos livres, o quê? Para sempre vou viver o extraordinário. Oh, o quê? Construímos pela fé o impossível. Aleluia! Com as palmas. O Senhor está aqui neste lugar. Aleluia! Glória a Deus! Cante assim. A igreja celebra a liberdade conquistada por Jesus naquela cruz.
escreve a história por onde passa, deixa a marca de Jesus. Vamos fazer com nossas mãos obras grandiosas que Deus planejou. Ele sustenta a nossa fé. Somos igreja livre do Senhor. Assim, vivo assim, ó. Somos filhos, somos livres. Pra sempre vou viver o extraordinário. Oh, 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 oh. Construímos pela fé o impossível. Somos filhos, somos livres. Pra sempre vou viver o extraordinário. Oh, 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 oh. Construímos pela fé o impossível. Agora pega a mão do teu irmão aí. Pega a mão do teu irmão. Fala assim: você é a igreja do Senhor. A igreja celebra a liberdade conquistada por Jesus naquela cruz. De fé em fé o quê? Escreve a história Por onde passa, deixa a marca de Jesus. Vamos fazer com nossas mãos obras grandiosas que Deus planejou. Ele sustenta a nossa fé. Somos igreja livre do Senhor. Pega a mão do teu irmão e diga assim, ó. Tá bonito, tá bonito. viver o extraordinário. Construímos pela fé. Assim, ó. Somos filhos, somos livres. Pra sempre vou viver o extraordinário. Oh, 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 oh. O quê? Construímos pela fé o impossível. Aleluia! Glória a Deus, Senhor. Tu estás aqui neste lugar. Oh, Deus, nada pode te deter. Nada vai prevalecer contra os filhos do Senhor. Somos o quê? Somos livres. Movidos pela fé, cremos pra realizar grandes coisas do Senhor em todo o tempo. Assim, ó. Filhos, somos livres. Pra sempre vou viver o extraordinário. Olha, eu sou livre. O Senhor me libertou naquela cruz. Construímos pela fé. Aleluia! Somos filhos, somos livres. Pra sempre vou viver o extraordinário. Oh, 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 oh. Construímos pela fé o impossível. Aleluia! Pega a mão do teu irmão e diga assim: meu irmão, você é livre. O Senhor te libertou. Aleluia! Aleluia! Pega a mão do teu irmão e diga assim: meu irmão, você é livre. Nada pode te deter. Nada vai prevalecer contra a tua vida. Amém? Aleluia! O Senhor está aqui neste lugar. Amém? Aleluia! Coloca a mão no teu coração e diga assim: Senhor, eu vim aqui para te adorar. Oh, Deus. Te dou meu coração, e quê? E tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu rei. Meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou. O orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E Senhor, eu entrego tudo a ti, Senhor. Tudo a ti. Cante pro Senhor essa noite. Eu entrego Tudo a ti. Te dou meu coração.
amor a ti, meu rei, meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Oh Deus, e eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Sim, Deus, eu canto esta canção, te entrego a ti, Jesus. E o que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a ti e ao teu nome dar louvor, sentir tua alegria, partilhando tua dor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Só a igreja cantando, eu entrego. E oh Deus, sim, Senhor, cante, igreja. E eu entrego tudo, Senhor, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti, ao meu Deus, ao meu Deus. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Levante as tuas mãos e se entregue, e se entregue, e se entregue. Eu louvarei a ti, a minha vida te pertence. Eu entrego, eu entrego, eu entrego meu coração. Ó Senhor, vai Senhor, vai Senhor, que diminua eu e que o Senhor cresça nesta noite. Vem sobre mim, vem sobre a minha vida, Deus, eu preciso de ti. Levante as tuas mãos e diga: Senhor, toda a honra, toda a glória e todo o louvor eu entrego a ti. Eu me desprendo nessa noite de todo eu, de todo o problema, de tudo que me prende aqui nessa terra. E eu digo: Senhor, a Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. A Deus toda a glória, a Deus toda a glória. Cante, igreja.
fala para o Senhor nesta noite. Toda glória Que por nós tanto fez. Foi na cruz. Oh Deus, que salvou. adore a Ele, adore a Ele. Oh Deus, toda a honra, toda a glória para Ti, Senhor. Restaurou. Sim, Deus. A Deus toda a glória para sempre. Amém. A Deus, a Deus, a Deus. Toda a glória a Deus. Toda glória. A Deus toda a glória que por nós tanto fez. Foi na cruz, foi naquela cruz que salvou-me, Teu poder restaurou-me. A Deus toda a glória, Senhor, toda glória. para sempre e sempre. Amém, 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 amém. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Tu és o único digno de ser louvado. Aleluia. Oh Deus, oh Deus, oh Deus, oh Deus. Aleluia. A Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Pastor Carlos Ribas. Aleluia. Amém? A graça e a paz de Jesus para vocês. Podemos assentar, fiquem à vontade. Glória a Deus. Aleluia. Todos tiveram um dia abençoado? Vou fazer de novo a nossa pergunta de ontem. Nós estamos numa aliança em guerra aqui, amém? Quantos lembraram de chegar na igreja hoje, dobrar o joelho e orar? Quem lembrou? Isso, irmãos, isso. Estamos nessa aliança, amém? Então amanhã, os que não lembraram, porventura não lembraram, acontece. Amanhã tentem lembrar. Chegou na igreja, dobra o joelho, um pouquinho, né? Antes de cumprimentar os irmãos, antes de comer na cantina. Eu sei que a cantina está num lugar estratégico, né? É complicado, você chega do trabalho morrendo de fome, tem aquele cheiro de coxinha. Mas você tem que vencer, irmãos, tá? Vença a tentação e vem e dobre o joelho. E ore um pouquinho, porque nós estamos nessa aliança de estarmos de joelhos na presença do Senhor. E a segunda coisa, quantos lembraram de jejuar hoje pelo menos uma refeição? Levantem a mão. Amém. Que bom, estamos avançando. Amanhã, por favor, lembrem de novo, tá? Tem algumas pessoas que passam a ter experiências no jejum. Uns não têm o costume, não têm o hábito. Outros têm o hábito, mas jejuam de tempos em tempos. Uma vez por ano, duas, quando há necessidade. A gente entende isso, tá bom? Mas essa semana nós precisamos de todos os dias de jejum. Todos os dias. Jejue uma refeição, ou jejue o café da manhã, ou jejue o almoço, ou almoce, tome café da manhã e almoce tranquilo, e venha para o culto em jejum, e só vai fazer a sua refeição depois do culto, tá? De preferência na cantina, que você já deixa seu dinheiro abençoando a igreja, não é? Mas vamos jejuar, mantenha um período de jejum. Se você conseguir amanhã jejuar um pouco mais, eu consigo jejuar amanhã 2 refeições, melhor ainda, tá? E vamos tentar no último dia ver quem consegue jejuar o dia todo, tá? Aí eu vou fazer uma fronte de guerra aqui, pegar os guerreiros que estão em jejum o dia todo,
De repente você vem para a igreja e nós vamos entregar o nosso jejum aqui. Porque nós vamos estar fazendo isso para validar tudo aquilo que nós estamos aprendendo. Amém? Eu em nenhum desses dias, nem domingo, nem ontem, nem hoje, não, hoje sim, vou fazer agora, eu falei dos meus livros, né, estão expostos ali na frente, na entrada da igreja. Então eu vou falar rapidamente para vocês, tá? Eu tenho alguns livros escritos, o meu ministério ele tem produzido bastante material. Nós temos muitos DVDs, e este ano nós não estamos trabalhando com os DVDs. Nós focamos o nosso trabalho em mídia de internet, Facebook e YouTube, e os livros, tá? Então, além de apostilas de batalha espiritual que são compradas somente no meu site e são entregues em arquivo PDF. Por que nós não vendemos a apostila impressa? Por duas razões muito claras. A primeira, porque encarece o custo e o envio. Porque a apostila é maior que livro, né? Mais pesada e tal. Segundo, porque a pessoa compra uma apostila e ela quer ministrar uma aula na igreja dela. E aí ela vai ter que xerocar aquela apostila e tal. Então, para evitar, nós vendemos o arquivo PDF. Que aí a pessoa pode fazer quantas cópias quiser daquele arquivo. De uma forma justa, não é? Não tem o medo de, será que eu estou pecando, fazendo cópia, estou pirateando. Não tem problema, tá bom? Então você compra o arquivo, é bem baratinho, eu não tenho ideia do preço, porque eu nunca comprei meus produtos no meu site, então eu não me lembro o preço. Deve ser uns 15 reais, eu acho que isso, nem isso talvez. E você pode tirar quantas cópias você quiser, tá bom? Um irmão uma vez perguntou para mim, pastor, e se um irmão ou alguém comprar um arquivo seu, imprimir lá 200 cópias e vender e ganhar dinheiro com isso? Que Deus o abençoe em nome de Jesus, tá bom? Não é a nossa preocupação em quem faz isso, nossa preocupação é produzir material de ensino para o reino de Deus na área da batalha espiritual. Então os livros, esse aqui, Bruxaria, Desvendar de Segredos Ocultos, é o nosso mais vendido, é o nosso best-seller, né? É um livro que foi lançado em 2003, foi lançado aqui no Rio de Janeiro, inclusive em 2003, no bairro de Cordovil, na igreja congregacional. E desde lá para cá tem vendido muito, já vendeu mais de 100 mil cópias em todas as edições e reimpressões. E essa aqui é uma nova edição que nós fizemos, reescrita, ou seja, quem teve o primeiro livro tinha uma capa diferente, tinha uma estrela aqui de 6 pontas, circundada, com fogo, sangue, um negócio estranho, colorido, azul, laranjado. Agora, essa aqui é uma nova... Anderson, como é que fala? Anderson, revisor, é uma nova... É uma nova edição, porque é um novo livro, na verdade, né? É a mesma história, porém reescrita, isso mesmo. Então, se você tem o primeiro tipo do livro, compre esse que está bem melhor escrito. Tem sido uma bênção esse livro nas livrarias. Fica na ala de ocultismo, porque o nome é feio, né? Aí não fica na ala de religiosos. Se vocês forem ver a fanpage desse livro no Facebook, 90% das pessoas que entram na fanpage são pessoas do satanismo, da magia, da macumba. Por quê? Porque eles clicam e falam, bruxaria, vou clicar, quero aprender. E aí começam a ver postagens da Bíblia, estudos. Então, o objetivo desse livro é estratégico mesmo. Nesse livro aqui, eu conto o testemunho de conversão, não só o meu testemunho, como da minha família, né? Nós conseguimos evangelizar toda a família, ganhei quase toda a família para Jesus. E conto também algumas coisas que acontecem no mundo espiritual, como demônios familiares que invadem a vida das pessoas, que se passam pelo espírito do morto. A pessoa morreu, aí aparece o espírito do morto. Já ouviram experiências como essa? Tipo, morreu o avô. Aí o tio, né, o filho do avô, vai de noite tomar água lá na cozinha e vê o espírito do avô. Aí o espírito do avô fala com ele e tal. Todo mundo já ouviu uma história parecida, mais ou menos? Como é que pode voltar o espírito do morto se a Bíblia diz que não volta? Porque são demônios de linhagem familiar. Então eu explico nesse livro o que são. Falo sobre demônios que invadem os sonhos das pessoas. Não é? Essa noite eu tive uma batalha assim, muito interessante. Além de os pesadelos que eu pude entender que eram manipulados no mundo espiritual, eu tive 2 demônios que ficaram conversando na janela do lado de fora da casa do bispo a noite toda, e eu não conseguia entender o que eles falavam. Quando eu parava para poder prestar atenção no que eles estavam falando, eu não conseguia entender. Primeiro eu achei que eram pessoas mesmo, eu abri a janela, não tinha ninguém. Aí eu fui na casa do bispo ver se não era alguém lá dentro, se não era o bispo conversando, alguém, não era ninguém. Isso 1h da manhã, 1h30 da manhã. Aí foi até as 2, 3, foi até as 6 da manhã. Acordei 5h50 da manhã, estavam conversando. Aí eu até brinquei com o bispo hoje, o que você fez? Eu falei para os demônios, olha, tem um bispo aqui no 2º andar, no quarto de lá, por favor, vamos conversar lá na janela dele. E me deixe em paz.
Porque ultimamente eu não estou mais atendendo demônios de madrugada, das 2 às 6, horário comercial, por favor. Mas então, eu sei que o mundo espiritual está se movimentando de uma forma extraordinária, e nós estamos muito felizes com isso, não é? Estamos recebendo umas ameaças e uns caras que não gostam da gente. Ótimo, ótimo. Teve umas irmãs que vieram dar um testemunho que... Quem foi a irmã do tiroteio? Cadê a irmã? A senhora, né? Que chegou, ontem o bispo liberou uma palavra, que todos voltariam para casa guardados, escondidos, invisíveis. A irmã chegou em casa, meia hora depois deu um tiroteio lá, mataram os camaradas lá, né? Então, na porta da casa da irmã. Já pensou se ela está chegando meia hora depois, ou se o tiroteio fosse meia hora antes, ela poderia ser alvo disso, mas Deus tem nos guardado. Então nós estamos mexendo com o mundo espiritual, entendeu? A prova hoje que o diabo está furioso com a igreja é que derrubaram o WhatsApp, irmãos. Isso foi o diabo que fez. Mas a igreja orou e o WhatsApp voltou. E foi uma juíza da onde, eu pergunto? Aqui do Rio de Janeiro? Não, tem que orar para esse povo. Mas enfim, então esse livro aqui é um livro de batalha espiritual. Ele custa R$30 na internet, mais o frete. O frete do Brasil é muito caro. Aqui ele custa 30, mas o frete é grátis. Não entendeu a piada? Tudo bem, eu vou te entregar na mão, o livro é de graça o frete. Se você comprar 2 livros, seja esse, 2 desse, ou um desse, ou enfim, ele vai ficar por 25, 2 por 50. Se comprar 3 livros, ele fica por 20, os 3 saem por 60, então é muito legal. E eu tenho uma série de livros que são romances policiais cristãos, focados na batalha espiritual. Esse aqui, por exemplo, ele fala sobre rapto de pessoas, sequestro de pessoas para venda de órgãos no mercado negro pelos satanistas, sobre seitas satânicas. Então é uma história de aventura, como se fosse um livro, um filme de ação, mas é um livro. E a história toda pautada dentro de princípios bíblicos. É muito legal. Quem já leu Revelação? Tem alguém que já leu? Se gostou, fala que gostou. Se não gostou, não fala. Mas gostaram? É bom o livro? Obrigado, irmã. Depois você pega mais um lá, tá? E essa aqui é a continuação, que é os sinais, que fala sobre potestades. São principados, são 4 príncipes do inferno. Potestades são 8 subpríncipes. E fala sobre uma seita que adora uma potestade chamada Címerio. É muito legal. Nesse livro eu falo sobre reconhecer sinais do mundo espiritual no mundo físico. Você entendeu por que um bairro é diferente do outro. Por que nesse bairro tem tanto tráfico e no outro tem tanta morte, e no outro tem tanto roubo de carro. Lá em Salvador, na Bahia, tem alguém aqui de Salvador, da Bahia? Tem algum baiano? Não? Tem um irmão lá? Então, lá tem a Pituba, não é? A praia da Pituba, tem mais aqui? Quem é baiano ali? Você é da Bahia? Então, sabe a Pituba lá, né? Então, eu estava pregando no Rogério Dantas, lá meu amigo, que a igreja dele é de frente para o mar ali, a Batista, e aí, lá tem uma rua de frente para o mar, que é a Rua dos Travestis. Atrás dessa rua, a rua atrás, é a Rua das Prostitutas. E atrás dessa rua, é a Rua dos Traficantes. E eu fiquei pensando, por que não se junta tudo? Bota uma música do latino e faz uma festa no AP. Porque é tudo mesmo, não é? É tudo farinha no mesmo saco. Porque a prostituta também se droga, o travesti também, o traficante também sabe que é prostituta. É tudo mistureba. Mas é porque os demônios de cada classe, eles respeitam delimitações espirituais. Porque são demônios territorialistas, chamados dominadores. Por isso que Efésios 6,12 fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, aí, dominadores e forças do mal das regiões celestiais. Então nesse livro eu ensino, de uma forma muito fácil de você entender, como que você reconhece os sinais desses domínios espirituais no dia a dia, de acordo com muitos arquitetura, pichações, etc. É muito legal, um livro muito bacana. E esse outro aqui, então, cada um desses custa 30, se compra 2 fica 50, 3, 60, ok? E tem a maquininha de cartão. E esse aqui, Irai-vos e não pequeis, é o nosso livro de relacionamento, mas só sobre a briga do casal. Eu não ensino como não brigar, porque eu nunca consegui. Eu brigo até hoje com a minha mulher. E brigo muito, eu sou italianão, né? Então eu gosto de brigar. Sou guerreiro, olha o meu ministério, batalha espiritual, guerra. Entendeu? Eu sou guerreiro. Mas a gente ensina como moderar as nossas discussões de uma forma bem filosófica, sem que vire pecado. Então, você pode até se irar. E não está só lá no texto que o apóstolo Paulo disse, não, também está no Salmo 4, verso 4. Você pode se irar, você não pode pecar. Então, o ser humano tem essa característica de ferver o sangue, de não concordar com a opinião do outro. Isso é nosso, é inerente do ser humano. O que nós não podemos é pecar.
O problema é que quando ferve o sangue, quem é que consegue controlar o negócio fervendo? Não é? A régua. E aí o que acontece? Eu ensino nesse livro regras muito práticas para você poder controlar a ira, o furor durante uma discussão. São regrinhas muito legais. Eu, quando era jovem, eu tenho 40 anos, né? Quando eu tinha 17, eu fui atleta de uma arte marcial chamada Taekwondo. Então eu fui da seleção paranaense, lutei em campeonato estadual, campeonato nacional. E eu traduzi a regra do combate esportivo para o casamento. E eu chamei de casamento MMA. Hoje não é o Márcio, hoje é a mulher dele. Gente, isso vem de família. Ah, é o celular dele. Ele fez isso no culto passado, está gravado, isso está na internet. E ele fez de novo isso. Misericórdia, pastor. Desliga esse troço. Deixa eu conferir se o meu está desligado também. Está desligado. Então eu traduzi a técnica do combate esportivo para o relacionamento do casal. Por exemplo, numa luta, não pode golpe baixo. No relacionamento também não pode. Está entendendo? E o que é um golpe baixo? O camarada vendeu o carro dele, vendeu a moto da mulher para fazer uma padaria. Aí fez a padaria, tal, era o sonho dele. Aí faliu, perderam tudo. Aí passa 4 anos, ele e a mulher brigam por qualquer coisa. E no meio da briga a mulher fala: ah, tá bom. Tá falando mega empresário no ramo da panificação. É um golpe baixo, entendeu? Faz 4 anos já, o cara faliu. Então, tem muitos casos assim. E as regras são muito claras, muito práticas, e você vai aprender a controlar a ira, a raiva, a discórdia, e transformar as suas discussões em filosofia. Transformar isso em pensamento, transformar isso em crescimento, tá bom? Custa R$20, é um livro bem fininho, 60 páginas, rápido de ler, vai estar ali fora, depois você pode ir lá. Se você quiser que eu dedique o livro para você, eu terei prazer em escrever algo para você, porque não tem coisa mais legal do que você comprar um livro e você ter a dedicatória do autor. E também tem a máquina de cartão, você pode pagar no débito ou no crédito. Aceitamos todos os tipos de cartão, Bolsa Família, Vale Gás. Não esquecendo aquele meu projeto social que eu já falei para vocês outro dia, tá bom? Pois bem, hoje nós vamos falar sobre anjos e demônios, tá? Quantos estavam ontem aqui? Foi boa aquela aula de ontem, não é? Eu gostei, foi forte. Teve gente, isso aí, irmão, obrigado. Teve gente que me falou na internet, falou assim: olha, pastor, eu nunca tinha ouvido falar de oração daquele nível. Porque nós paramos para pensar que oração é só uma coisinha que se faz em casa, antes de comer, antes de dormir e na igreja. E nós acabamos não dimensionando o tamanho do poder da nossa oração e o tamanho da abrangência que ela tem, não é? Então nós vamos fazer uso da oração. Lembrando que nós pensamos, né, no domingo sobre os princípios da batalha espiritual, um povo que estava em trevas, viu a grande luz. Então eu falei sobre a igreja em trevas, uma igreja que está sendo vencida. Ontem nós falamos sobre oração, sobre entrar nas dimensões da batalha espiritual através de estratégias de guerra, não é? Que nós não precisamos ser animados por ninguém, porque nós já somos uma igreja que tem ânimo, né? Que tem alma, que tem vida. E hoje eu vou falar sobre os personagens da batalha, que são anjos e demônios. E o princípio disso é a pergunta: existe luta entre Deus e o diabo? Não existe. Muita gente acha que existe, porque é mais ou menos assim, né? São opostos. Deus de um lado, o diabo do outro. Mas não existe. Por quê? Primeiro, porque seria covardia. Imagina o tamanho do poder de Deus, o Deus Criador, todo-poderoso, onipotente, lutar contra Satanás, que é um anjo que foi criado por ele e que agora está caído. Então não tem condições, o diabo não teria a menor chance se nós fôssemos colocá-los num ringue. Então a luta é entre quem? É entre a igreja e entre o inferno. O inferno é a instituição organizada desses anjos caídos. Quando Deus criou o ambiente espiritual, a primeira criação dele eram só anjos, até que houve uma rebelião. Vocês sabem essa história, está descrita toda em Ezequiel capítulo 28, a partir do verso 12 ali em diante. Então a rebelião fez com que os anjos caíssem. Quando os anjos caíram, Deus precisou colocá-los em algum espaço, em alguma região, porque não tinha mais como habitar anjos e anjos caídos no mesmo ambiente. Não tinha mais como coexistir. A criação de Deus agora ainda intacta, perfeita, os anjos, e agora uma parcela dela caída.
não é, imperfeita. Então Deus criou um ambiente abaixo do ambiente que eles estavam. E esse abaixo significa inferior, que veio para nós como inferius no latim. Que o português é uma língua latina, português, italiano, espanhol, francês, são línguas latinas. Então veio para nós no português como inferno. É por isso que os gregos acreditam, até hoje, que o inferno é embaixo da terra. E todo mundo acha, né? A maioria já achou alguma vez na vida que o inferno é embaixo da terra. Não é? Aí a gente fala assim, ó, papai do céu está lá. E o capiroto está lá. A gente sempre pensou, nós somos criados numa cultura, quem já brincou de amarelinha? Eu não, claro, mas teve muitas meninas, alguns meninos também, não sei se amarelinha é brincadeira masculina ou feminina, mas não importa. Tem um lado da amarelinha é o inferno, e o outro lado é o céu. E aí a criança ficava brincando, do inferno para o céu, do inferno para o céu, do inferno, e aí cresce, converte, não firma nunca na igreja. Desvia, converte, parece uns caras que eu conheço aí. Estão na igreja, estão fora da igreja, estão fora da igreja. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas a grande verdade é que a cultura que nós temos é uma cultura derivada do helenismo, da cultura grega. Então, nós sempre achamos que o inferno é embaixo da terra. É óbvio que não é. Primeiro porque os demônios são seres espirituais, não são retidos por parede, por pedra, por terra. Mesmo que fosse uma caverna lá no meio do núcleo da terra, os espíritos conseguiriam passar pelas pedras, enfim. Então é óbvio que não é uma dimensão física. Aonde é o inferno? É uma região invisível, espiritual, abaixo do trono de Deus. Agora vem a segunda pergunta, então, que está ligada a essa primeira. Se o inferno é abaixo do trono de Deus, aonde é o trono de Deus? Não é? É no terceiro céu, ou no céu dos céus. O apóstolo Paulo disse que ele foi arrebatado, ele não disse que é ele. Ele disse que conhece um homem, se espírito ou não, não sei, mas ele estava falando de si mesmo, que foi arrebatado até o céu dos céus, ou o terceiro céu. Que terceiro céu é esse? O primeiro céu é o ambiente espiritual que nós estamos. Ao redor de cada um de nós existe um ambiente espiritual. É como se fosse uma bola, uma bolha muito grande. E esse ambiente espiritual que está ao nosso redor interage com o ambiente espiritual que está ao redor das outras pessoas. É por isso que às vezes você entra num ambiente e você sente um arrepio. Está entendendo? Ou você está num lugar, já aconteceu isso comigo várias vezes, eu tenho certeza que aconteceu com vocês inúmeras também. Você vai num lugar, aí quando você chega numa loja de algum conhecido, num salão de cabeleireiro de um conhecido, ou na casa de um irmão, aí o irmão faz um relato, mais ou menos assim, olha, o dia estava ruim, estava pesado o ambiente, mas depois que você chegou, parece que ficou mais leve. Quem já ouviu coisa assim? Por quê? Porque o seu ambiente espiritual é um ambiente ungido, abençoado, santificado, numa linguagem que eu uso na batalha espiritual, estabilizado, e você adentrou num outro ambiente espiritual, de uma outra pessoa. Aí é claro que o mais forte domina o mais fraco. O ambiente ungido, santificado de Deus, que tem luz, sempre vai dominar na interação entre dois ambientes espirituais sobre o ambiente mais fraco. Em 1 João capítulo 4, verso 4, diz que maior é o que está em nós do que o que está. Então é óbvio que o meu ambiente espiritual é muito mais forte do que o ambiente espiritual de uma pessoa mundana. Então eu vou influenciá-lo dentro desse ambiente. Então esse é o primeiro céu. O segundo céu é onde os demônios habitam, que é o inférios, que está abaixo do terceiro céu, que é onde é o trono de Deus. Mas não são camadas. Por que não são camadas? Porque não tem dimensão física, é muito espiritual. É difícil nós pensarmos com uma mente racional. Mas vamos tentar racionalizar. Camadas. Primeiro céu, nosso ambiente onde nós moramos. Segundo céu, onde os demônios habitam. Terceiro céu, onde Deus está. Quando nós lemos Efésios 6:12, eu não entrei nos textos que eu vou ler ainda, é um prólogo, né? Nós temos o entendimento que a nossa batalha, a nossa guerra, a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados, potestades, dominadores e forças do mal das regiões celestiais. Então existem forças do mal, demônios, nas regiões celestiais, celestes, no céu. Se existe, o que é o céu? Nós aprendemos por uma cultura helenista, uma cultura que veio da Grécia, que céu é onde Deus mora e inferno é onde o diabo mora.
Mas a grande verdade é que na linguagem bíblica, céu é ambiente espiritual, estrutura invisível, estrutura espiritual. Se você for pensar em Daniel quando orou, Deus mandou Gabriel, o anjo mensageiro, no primeiro dia que ele orou, mas ele ficou retido nas regiões celestiais, 21 dias, 3 semanas. Aí o próprio anjo clamou a Deus que enviasse o arcanjo Miguel, que aí foi lá e rompeu aquela barreira dos demônios, que eles colocaram ali como uma palavra profética, que era o príncipe da Pérsia, rompeu aquela barreira, então ele conseguiu chegar até Daniel. E o relato do anjo diz que desde o primeiro momento em que você começou a clamar, Deus já havia me enviado, mas eu fiquei retido nas regiões espirituais, nas estruturas celestes. Então é um ambiente espiritual. Então é ali que os demônios habitam. Por isso que a nossa fé e a nossa oração, ela precisa romper barreiras espirituais. Nós temos que romper essas barreiras. Pois bem, como a luta é entre a igreja e o inferno, essa estrutura organizada de anjos caídos, de demônios, os soldados desta batalha, além de demônios contra nós, que somos a imagem e a semelhança do Senhor, também entram os anjos. Eu quero fazer uma leitura de Apocalipse 12, e eu sempre digo que Apocalipse, você tem a possibilidade tremenda de conhecer uma estrutura de ensino da Bíblia, chamado profecia de dupla inferência, ou profecia de dupla revelação. Apocalipse capítulo 12. Isso, a partir do verso, vamos do início lá. Aqui fala sobre a mulher e o dragão, né? Texto muito, muito conhecido sobre a mulher e o dragão, que é um texto de explicação escatológica. Mas não é só explicação escatológica, ela também é uma explicação profética, de revelação do que houve no mundo espiritual. Então vamos lá, vou tentar ser prático nisso. Pronto, vamos lá. A partir do verso 3, Apocalipse 12, 3. Encontraram? Diz assim: então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. Diademas aqui, só voltando por favor, diadema é coroa em grego, tá bom? Então quando você lê diadema, você está lendo nada mais do que coroa no idioma grego. Verso 4, sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. Então aqui, é o que eu falo, a escatologia, ela tem vertentes de duplicidade, ou seja, o mesmo texto, ele pode apresentar um sinal de um evento futuro, como uma revelação de um evento passado. Então é uma profecia de dupla inferência. E aqui está falando exatamente da queda de Satanás, e junto com a queda dele, ele arrastou dos céus 1/3 parte das estrelas, ou seja, provavelmente 33% dos anjos dos céus se perverteram junto com a queda e se tornaram demônios. Então aqui nós temos uma ideia de que o céu é povoado por 66% de anjos e 33% de demônios. Tá? Mais ou menos. Deu para entender? Então vamos supor que tem um demônio, tem 2 anjos para cada um demônio. Pegou melhor agora? A palavra de Deus diz que um anjo só um, conseguiu vencer 128 mil filisteus. Um anjo, lá no Velho Testamento. Então imagina a força desses anjos. E uma vez, quando eu estava no satanismo, a gente teve uma palestra, uma revelação sobre o número de demônios que cada um tinha a seu serviço. E era algo em torno de 30 bilhões de demônios para cada pessoa. 30 bilhões de demônios para cada um. Então seriam 30 bilhões, agora que eu sou crente contra, né? Contra mim, contra você, 30 bilhões contra cada um. Parece muita coisa, mas automaticamente nós temos 60 bilhões de anjos. Não é uma realidade bíblica, mas é um ensino da época. E eu me lembro de um testemunho de Charles Finney, quando ele foi orar por um homem
e um dos grandes evangelistas, né? E ele deu Deus deu uma visão a ele, e na visão dele, ele via aquele homem cercado de bilhares de pontinhas de alfinete, uma encostada na outra, e ficava aquela nuvem assim de pontas de alfinete encostada na... E aí ele perguntou: Senhor, o que é isso que eu estou vendo ao redor desse homem? E Deus disse: são os demônios que estão contra ele. Eram bilhares e bilhares e bilhares. Então isso corrobora com o ensino que eu tive no passado, que realmente são bilhares ao redor de cada um, mas nós não precisamos nos preocupar, não é? Por quê? Porque a palavra de Deus diz que os demônios, ou seja, uma palavra profética, que o diabo, ele anda como um leão ao derredor. Mas o salmista diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor. Então, redor é imediatamente ao meu lado, e derredor é após essa redondeza. Então, entre eu e o diabo tem o anjo do Senhor. Entre você e o diabo tem o anjo do Senhor. Tá? Quando nós formos falar de anjo, nós vamos entender melhor. Então, voltando a Apocalipse 12, verso 4. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. O dragão pôs-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que nascesse. Talvez uma referência ao nascimento de Jesus. Ela deu à luz um filho, um homem, que governará todas as nações com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. Olha aí, provavelmente sim. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentassem durante 1260 dias. 1260 dias vai dar aproximadamente 3 anos e meio. O tempo em que Jesus exerceu o ministério messiânico na terra. Não é? Incrível isso. Houve então, verso 7, grande guerra nos céus. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram. Revidaram. Vê o texto que usa ali? Batalhavam, isso mesmo. Vamos lá. Revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar nos céus. Olha a profecia de dupla inferência. Está dizendo sobre a guerra que houve antes da criação do mundo físico, e eles foram lançados na terra. Eles caíram, perderam lugar nos céus. Qual céu? Onde Deus habitava. Verso 9. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamado Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Aí vem o verso 10. Então ouvi uma forte voz dos céus que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. Portanto, olha o verso 12, esse é o pior de todos, irmãos. Portanto, celebrem-nos, ó céus, e os que neles habitam, porque os céus, região espiritual, está falando dos anjos. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Então, esse texto, glória a Deus por isso. Olha esse texto, deixa esse texto por aqui, por favor, não volta na tela que estava. Porque o diabo desceu a vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, o princípio de entendimento de batalha espiritual está resumido nesse texto. Quando o diabo foi lançado para fora do céu, ele já tinha um decreto de Deus. Esse decreto que está lá em Ezequiel capítulo 28 diz que um fogo lhe saiu do seu interior, ele foi consumido e diz, e jamais subsistirá. Então esse decreto, por mais que ele tente ser o que ele quiser, ele não vai ter poder de subsistência. O que é subsistência? No último dia, ele já está condenado, e ele vai ter que ficar no lago que arde em fogo e enxofre, que é a segunda morte. O inferno é um estágio enquanto o Cordeiro não vier buscar a igreja. Quem morre condenado até a vinda de Jesus, vai para o inferno. Quem morre condenado, quem morre salvo, vai para a presença do Senhor, amém? Depois disso, depois do arrebatamento, quando acabar o mundo, lá na frente, os que estão no inferno são lançados no lago que arde em fogo e enxofre, que é a segunda morte, isso é escatologia básica. Agora, quando o diabo caiu dos céus, ele caiu num lugar onde Deus o preparou, que era o inférios, e depois que a terra foi criada, ele teve acesso à terra. Como que o diabo teve acesso à terra? Primeira pergunta que vocês têm que fazer: se Deus criou o trono dele,
Deus os anjos. Abaixo está o inferno com os demônios. E abaixo, a terra material como nós conhecemos, onde nós vivemos. Como que esses anjos caídos tiveram acesso à terra? Pelo pecado. O pecado original de Eva trouxe acesso, trouxe abertura de demônios para dentro do nosso mundo. Demônios não têm poder de entrar no mundo físico. Eles não podem. Só podem se um dos descendentes de Jesus, um dos filhos de Deus, abrir a porta. Então, a responsabilidade da entrada de demônios é do ser humano. Demônio nenhum entraria na terra. Demônio nenhum traria vício. Demônio nenhum traria desgraça, morte, assassinato. Demônio nenhum faria nada sem que os homens permitissem que eles o fizessem. Então, todo acontecimento, todo evento espiritual, trágico, todo evento demoníaco que acontece na terra, é por responsabilidade de alguém que permitiu que esses demônios viessem. Aí vem uma outra questão, que é a mentira, ardilosa. O diabo não vai chegar para as pessoas, figuradas em todas as religiões, e vai dizer assim, olha, eu sou o diabo, eu sou um anjo caído, eu estou num lugarzinho ruim, sem ar-condicionado, chamado inferno, e eu preciso entrar na terra, fazer uma arruaça aí, porque eu não tenho muito tempo. Olha o texto que diz, mas ai da terra e do mar, porque o diabo desceu a vós, com grande ira. Então o diabo ele desceu aqui com um ódio terrível, para destruir a criação de Deus, para se vingar de Deus. E quem que é a criação de Deus? Estão entendendo? E o diabo não pode chegar para qualquer líder religioso, para qualquer ser humano, e falar isso, olha, eu fui expulso do céu, eu estou com muita raiva no meu coração, eu preciso destruir tudo que eu vejo pela frente, só que eu não consigo entrar, porque eu não tenho permissão para entrar. O único que pode abrir essa porta, que eu chamo de portais espirituais, é você que é ser humano, que é descendência, que é imagem e semelhança do Senhor. Então tem como você pecar, por favor? Tem como você fazer uma oferenda numa encruzilhada? Tem como você se drogar, beber, se prostituir? Porque são vários tipos de portas que se abrem com várias situações. Se o diabo falar isso para as pessoas, você acha que as pessoas vão fazer? Não vão, porque vão saber que ao fazer aquilo, estão liberando demônios na terra. Então o que o diabo fez? Se disfarçou de bonzinho, não é? Demônio se disfarçou de fada madrinha, outro demônio se disfarçou de anjinho da guarda, outro demônio se disfarçou de gnomo, de anjinho, de sei lá o quê, outro demônio se disfarçou de, entendeu? Aí o camarada, aí entrou nas doenças da alma, o camarada fica deprimido, aí o demônio se disfarçou dentro da bebida, não, você vai beber e eu vou acalmar você. O outro ele é introspectivo, ele é tímido, ele tem medo, aí o diabo falou, não, você bebe, quando você beber você vai ficar corajoso, você vai chegar nas meninas, e aí começou a entrar, e o diabo conseguiu entrar na terra, pelo pecado do homem. Então o texto, que eu quero que vocês guardem no coração, ai da terra e do mar, porque o diabo desceu a vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então a nossa guerra é exatamente nesta circunstância. O inimigo desceu na terra e é contra nós. Há uma batalha declarada e nós somos o alvo dessa batalha. Por isso nós precisamos guerrear. Amém? Quando nós pensamos em demônios, né, nós pensamos que são seres até mitológicos, são seres espirituais, mas não dá para se levar muito a sério. E eu sempre falo a mesma coisa onde eu ministro sobre demônios. Nunca brinque com o diabo. Nunca brinque. Não é? Agora lançaram o Pokémon Go. Não é? É um joguinho que a pessoa sai com o celular, realidade aumentada, para ver os demôniozinhos. Primeiro, tem muito crente que gosta de brincar com demônio. Por quê? Porque assiste aqueles seriados de demônios, Supernatural, né? Supernatural, ou outros que eu não sei o nome, assiste aqueles filmes. E é a mesma coisa que você pegar um livro de magia, abrir na sua casa e invocar um demônio. Mesma coisa assistir um filme que tem essa invocação. É a mesma coisa. Entendeu? Só que é tão claro e tão lógico que o diabo cega o entendimento. O diabo faz as pessoas tão inteligentes parecerem completamente idiotas. Para quê? Porque ele despreza a imagem e semelhança de Deus. Ele consegue jogar o desprezo sobre as pessoas. Eu vejo pessoas inteiramente inteligentes, debatendo que podem, por exemplo, assistir um filme que tem invocações demoníacas. E aí eu sempre uso a mesma retórica.
Você convidaria um amigo seu que é satanista para ir na sua casa e levar um livro de satanismo e chegar lá e talvez fazer alguns gestos e uns sinais riscados no chão e fincar um punhal em cima da sua foto e invocar alguns demônios e abrir alguns portais, mesmo que ele dissesse que aquilo vai servir para abençoar a sua vida, você convidaria? Por quê? Mesmo que ele diga, olha, isso é para te proteger, isso é para te abençoar. A minha avó era satanista e toda sexta-feira ela pagava uma entidade demoníaca para ir lá onde eu morava me proteger. Toda sexta-feira. E toda sexta-feira tinha uma guerra espiritual na minha casa. O ambiente virava, uma tempestade espiritual acontecia. Eu brigava com a minha esposa, dava errado todos os planos, tinha um culto de intercessão na sexta, estava tudo errado. E eu não entendi o que era. Até que eu orei a Deus, pedi uma visão a Deus. E a visão que eu tinha é que eu estava parado na beira de uma estrada de chão, e lá embaixo tinha um descidão assim, subia um pouquinho, tinha uma curva, e tinha uma árvore. E lá embaixo virava um homem assim, vinha andando, como bem tranquilo, despreocupado. Aí quando ele olhava para frente, ele via que eu estava olhando para ele, ele voltava e se escondia atrás da árvore e ficava me olhando, esperando eu parar de olhar para ele seguir. E era toda sexta-feira eu via esse homem, toda sexta-feira. E eu entendi que era um demônio que vinha lá. Mas a minha avó, na ignorância dela, ela estava mandando um demônio para quê? Para me cuidar, para me proteger. Entre aspas, para me abençoar. Mas esse demônio, ele vinha para me roubar, para me matar e para me destruir, como diz em João 10:10. Entendeu? Mas o diabo estava enganando a minha avó. Como muitos de vocês têm parentes que estão ainda na Umbanda, na Quimbanda, no Candomblé, no Espiritismo kardecista, e eles fazem passes, eles fazem trabalhos, oferendas, colocam tua foto, o teu nome lá, porque eles te odeiam, porque eles querem te matar? Absolutamente não. Porque o diabo conseguiu enganar e transformar pessoas inteligentes e fazê-los acreditar que aquilo ali vai salvar alguém. Então nós vivemos numa batalha tão bem articulada que nós não podemos sequer chegar para esses nossos parentes que nós tanto amamos e dizer para eles, olha, isso aqui é um demônio. Porque eles vão se ofender, porque é a religião deles. Então nós temos que ter sabedoria. Quantos estão entendendo? É uma batalha complicadíssima, tá? Então, e os demônios? Eles agem dentro de uma cadeia de eventos que são muito, não vou dizer nem inteligentes, são muito espertos e sucintos no que fazem, porém são muito rápidos, porque eles agem de uma forma espetacular. Eu vou contar uma experiência para vocês. Teve um rapaz, uma experiência que um rapaz me contou, lá de São Paulo. Ele, bem casado, feliz com a esposa, fizeram até aquele ministério Casados para Sempre. Tem aqui na igreja, não tem? Fizeram Casados para Sempre e tudo mais. E feliz, nunca teve problema com a esposa. Nunca. Nunca, nunca, nunca. De repente, teve uma semana que mudou o ambiente. Tá? Então nós tivemos que mapear depois para descobrir o que foi que deu o gatilho espiritual. O que startou isso? Mudou o ambiente. Ele já começou a ficar irritado com a mulher começou a não dar muita bola para ele e tudo mais. E ele, eu contei isso no CETIB, não sei se foi no CETIB aqui do Rio ou se foi no de Minas. E ele começou a sonhar. E ele sonhava toda noite com uma mulher que vinha conversar com ele. Mas ele não conseguia ver o rosto da mulher. Era uma mulher, ele não conseguia ver o rosto. E aí ele começou a achar que era coisa da cabeça dele e tal. Eu já repreendo logo, entendeu? Se é uma mulher que vem conversar comigo, ou um homem, ou sei lá, pode ser uma jumenta, eu repreendo. Porque você não sabe se é só um sonho, ou porque o sonho pode ser um monte de fragmentos de pensamentos cotidianos que o cérebro fez virar um sonho. Ou pode ser um aviso espiritual. Já repreenda logo, não perca a chance. E aí, e a mulher meio mal com ele não percebeu que estava acontecendo alguma coisa, desestabilizou o ambiente. A mulher meio chateada, meio indiferente com ele, sonhos que nunca teve. Gente, é um sinal. Comprei um livro Sinais lá na frente, vocês vão entender. Sinal. E aí, ele pegou e teve um sonho, e nesse sonho, ele viu quem era a mulher. Era a vizinha dele do prédio. A vizinha no sonho veio, e veio com, inclusive no livro Revelação, eu conto uma situação igual essa. Parecida com ela. Igual não, é parecida, tá? Com a Luíse, que é não posso falar se eu estrago o livro de vocês. Então, sonhou com a vizinha. E ele me contou que no sonho ele sentiu o cheiro da vizinha. O perfume dela. Eu não sei vocês. Eu não sinto cheiro em sonho. Eu não lembro de cheiro em sonho. Vocês lembram? Eu não lembro. Beleza. Ele dormiu um pouco a mais. Perdeu o horário para trabalhar. A mulher dormia até um pouco mais tarde. Ele acordou assustado. Não tomou nem café. Não tomou nem banho. Se arrumou de qualquer jeito, atrasado. Ele tinha que sair 7h30, já era 8h30.
Saiu correndo, já mandando mensagem pro chefe, queria se atrasar. Foi pro corredor, bateu o elevador, e de repente, quando ele abre o elevador, quem é que está descendo no mesmo elevador? A vizinha. Ele nunca descia no elevador com a vizinha, porque ele saía às 7h30 e ela saía às 8h30. Quando ele entrou no elevador, que cheiro que tinha no elevador? O cheiro que ele tinha sentido no sonho. Coraçãozinho velho. Ele falou bom dia, ela falou bom dia, ela sorriu, ele sorriu, o coração. Está entendendo? O mesmo demônio que fez ele ter aqueles sonhos sequenciais durante a semana, que fez ele ter o sonho com o rosto da vizinha, que fez ele sentir o cheiro, que é uma assimilação olfativa que vem no sonho. O mesmo demônio fez ele dormir um pouco mais tarde, fez ele perder o horário, fez a vizinha pegar o elevador na hora que ele estava pegando também, tipo o 7º andar, ela estava no 8º, pegou o elevador junto. A mesma cadeia de demônios estavam bolando um esquema para derrubar aquele cristão. Moral da história, ele traiu a mulher com a vizinha. Tá, aí depois se confessou, se consertaram e tal, e ele me contou essa experiência numa dos seminários que eu estava dando. Então, irmãos, percebam como é o trabalho do diabo. Eu estava conversando aqui na cantina, né, com uns irmãos, uma irmã da cantina, sobre isso. Os demônios, eles atuam numa forma tão sinistra, que o mesmo demônio que estava fazendo ele sonhar, estava em contato com os demônios que estavam falando no coração da vizinha. Provavelmente essa vizinha já tinha visto ele um dia na garagem do prédio ou na frente, e os demônios já fizeram ela se interessar por ele. Estão entendendo? E eram demônios que trabalhavam em conjunto. Então nunca acontece por acaso. Eu tenho uma experiência de um filho de um pastor do sul da Bahia, que estava em São Paulo viciado em drogas, e ele foi morar com o pai no sul da Bahia para se livrar das drogas. Dentro do ônibus, indo para a Bahia, ele disse assim, ó: a próxima parada de ônibus, quando tem o lanche ou a janta, enfim, eu vou usar droga pela última vez, e depois eu não uso mais, só que eu não tenho droga aqui comigo. Se tiver um vendedor de droga lá, porque normalmente tem, todo drogado sabe onde achar a droga. Se tiver um vendedor de droga lá, eu vou comprar, eu vou usar droga pela última vez, depois eu não vou usar nunca mais, porque eu vou para a casa do meu pai, que é pastor, e eu vou ser liberto das drogas. Ele falou. O ônibus parou no posto, esses postos tem restaurante para vários ônibus. O ônibus parou nessa parada de ônibus, tinham vários ônibus. Pessoas desceram. Quando ele desceu do ônibus, tinha um cara encostado numa moto. O cara chamou ele e falou: ô Magrão, chega aí. Aí ele falou: o que foi? Você está afim de droga? Ou seja, o mesmo demônio que estava na mente dele, dentro do ônibus, viajando, fez ele ter esse pensamento, que pareceu até justo. Eu vou usar droga pela última vez, depois nunca mais eu vou usar, eu vou ser liberto. Mentira. Ele está fazendo o pensamento para ele usar droga. E da mesma cadeia de demônios, tinha outro lá na cidade, do ponto de ônibus, que já falou com o traficante e disse: ó, vai para lá, para aquele posto, porque eu vou descer um camarada, esse camarada vai comprar droga de você. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, você vai começar a lembrar que muitas coisas na sua vida acontecem dessa forma. Ó, parece coincidência. E não é coincidência, são planos estratégicos de demônios para derrubar a igreja, para derrubar você. A própria briga, nós estávamos falando, né, que a Justina estava, não é, Justina? A própria briga de um casal, de uma família, começa todo mundo brigar. Se você pudesse pausar aquela cena, dar um pause, pam, não é isso? E ver o mundo espiritual, você veria o pai aqui com raiva, a mãe do outro lado gritando, o filho ali chorando. Pausou a cena, e acima deles, demônios manipulando a mente de cada um. O demônio em cima do pai dizendo: isso, chama ela de preguiçosa. E outro demônio lá na mente da mãe dizendo: se ele falar que eu sou preguiçosa, eu não vou aguentar. Estão entendendo? Manipulando a situação. E os demônios vão manipulando e manipulando. E quantas foram as vezes, e olha, esse livro Irai-vos e não pequeis, irmãos, ele é tão formidável que eu perdi o livro. Anota aqui. Ele é tão formidável, meu Deus, que eu falo sobre briga, porque nós brigávamos muito. E eu falo sobre briga, sobre o momento da discussão, da ira, da raiva que o diabo quer dominar. Por quê? Porque tinham momentos que eu estava discutindo com a minha esposa e vinham pensamentos prontos na minha mente. Vinham frases prontas para eu dizer para a Francine. Prontíssimas. E eu sabia que não dava para falar aquela frase. Eu sabia, racionalmente. E você está entendendo o que eu estou falando. Eu sabia que se eu falasse essa frase, ela ia explodir. Se eu falasse essa frase, ela ia cair numa crise de choro. Se eu falasse essa frase, ela ia querer me agredir. Eu sabia disso, eu tinha consciência racional. E mesmo assim eu falava e acontecia aquilo que eu sabia que ia acontecer. Como é que você me explica isso?
uma frase montada lá no inferno e colocada na minha mente cognitiva, que eu verbalizava, e aí o diabo conseguia atingir aquilo pelo qual ele foi proposto na discussão. Quantos estão entendendo? Quantos já passaram por uma situação parecida dessa? Olha quanta gente. Porque exatamente isso vem do mundo espiritual. Irmãos, nós não temos a capacidade de olhar para o irmão, né, sei lá, seu parente, seu amigo, sua esposa, seu marido, seu filho, e saber exatamente o que vai magoar o coração dele naquele momento. Claro que algumas situações sim, não é? Tipo, aquilo que eu falei dos golpes baixos, o camarada está desempregado, você fala, você é um vagabundo, você não trabalha. Aí é óbvio, mas eu estou falando de frases que elas vêm prontas na sua mente. Então, esses são os demônios. Contrapartida, nós precisamos aprender a lutar contra esses demônios. De que maneira? Primeiro, de uma forma clara e simples, de forma racional. Diga comigo, de forma racional. Todos pensam errado. Todos pensam que demônio se vence de forma espiritual. Tá? Mas aí tem um problema interessante que eu gostaria de pontuar. O demônio, ele é o quê? Carne ou espírito? Ele está na região física ou na região espiritual? Aí ele desceu na terra com ira. Nós lemos ali, não é? Porque o diabo desceu a voz com grande ira, não é isso? Então ele veio aonde? No ambiente físico. Ele saiu do ambiente espiritual por uma legalidade que alguém deu para ele entrar na terra, e ele entra no ambiente físico. Entrando no ambiente físico, qual é a área que ele vai atuar? Ele vai atuar na nossa área física, nas nossas emoções, na nossa produção de pensamento, na nossa produção de desejo, de hormônios. Estão entendendo? Então a guerra contra o diabo é no ambiente físico em primeiro lugar. Nós lutamos contra ele na carne, no ambiente mental, no ambiente racional. E eu vi uma ilustração esses dias atrás, fenomenal, fabulosa, que era mais ou menos assim, eu não sei se eu vou cometer uma gafe, mas tudo bem, que se a águia for tentar lutar com a serpente no chão do deserto, a serpente vai conseguir dar um bote na águia, ou no falcão, ou no gavião, não sei qual é o pássaro, e vai conseguir matá-lo. Por quê? Porque no chão do deserto, a serpente ela é imbatível. Porque ali é o ambiente dela. Ali ela é imbatível. Ela é um ser asqueroso, nojento, e ela amedronta qualquer um. A gente olha e fica com medo. O que a águia aprendeu a fazer? Ela aprendeu a dar um bote, pegar a serpente pelo meio e subir. Subir. Voar muito alto. E a serpente fica indefesa. Ela inutiliza a serpente. E quando a serpente está lá em cima, a águia solta. E a serpente vem caindo. Quando cai, ela morre. Ou seja, qual é a estratégia da águia para vencer a serpente? Ela tira a serpente do ambiente que ela é dominante. Ela tira a serpente do ambiente que ela tem certeza que consegue vencer. E leva para o céu. Qual foi a estratégia do diabo? Tirou o foco da batalha do ambiente que nós somos dominantes, que é o ambiente espiritual. Porque no ambiente espiritual nós não temos ação, nós não temos como vencer, porque é Deus, é 1 João 4,4. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então nós oramos, entregamos nas mãos de Deus, como Senaqueribe, né? Ezequias foi lá e orou e falou: Senhor, olha aqui, Senaqueribe está afrontando o teu nome. E aí Deus foi lá e disse: fica tranquilo que eu vou matar, ele vai morrer. É isso aí. O diabo vai querer lutar no ambiente espiritual com você, ele vai acabar lutando contra Deus. Então ele entra na nossa vida física, ele entra na nossa vida da família, no nosso pensamento, no nosso sonho, na nossa saúde, na vida financeira. E ele começa a tentar destruir tudo, porque aqui nós não conseguimos ser dominantes, porque vem as emoções, e as emoções nos atrapalham. Quantas vezes você, atingido pela emoção, sabe que está errado, mas continua no processo de ira, de raiva, de discussão? Porque você não tem domínio. É difícil dominar. Então a primeira área que nós vencemos o diabo é no âmbito da área física. Nós temos que vencer o diabo aqui. Eu falo no livro Irai-vos não pequeis que eu aprendi a respirar. O bispo é o meu juiz, eu falo do bispo aqui no livro. Ia brigar, ia discutir, eu ficava que nem um louco. Aí eu aprendi a respirar. Técnicas para controlar a ira respirando. Aí eu ficava. E minha mulher brincando. E eu. Porque eu comecei a oxigenar o meu cérebro. Eu comecei a ficar tranquilo. Comecei a diminuir a pulsação, batimento cardíaco, pressão arterial.
comecei a diminuir todos os meus humores, eu comecei a aprender a guerrear no campo físico. Estão entendendo? E o inimigo, ele sempre vai atingir a parte que você pensa que você não vai ter problema nunca. Então, se você é um crente forte, ele vai começar a atingir a tua fé. Se você é aquele homem que, não, comigo não tem, nunca olhei para a mulher do meu próximo, nunca cobicei a mulher do meu próximo, o inimigo vai querer atingir essa área. Por quê? Porque nas áreas que nós somos fracos, nós colocamos muitas barreiras de proteção. E acabamos não protegendo tanto aquelas áreas que nós julgamos que são fortes. E o diabo, que não é bobo nem nada, ataca naquela área. Então a área física é a primeira área. Nós precisamos ser inteligentes, racionais. Tem uma frase que eu falo nas quartas-feiras, no projeto, que você não precisa apenas ser crente, você precisa ser inteligente. Racional. Opa, o que está acontecendo? Não é? O que está acontecendo? Mapeamento é a palavra de ordem. Espera aí, meu filho não era assim, está acontecendo isso com ele agora, o meu trabalho não estava, está dando uma desestabilizada, eu preciso estabilizar esse ambiente, eu preciso fazer funcionar. Cara, vai para a oração estratégica, mas racionalmente, e não começar a querer receber visão, profecia, não, por quê? Vou explicar por quê. Porque Deus colocou na palavra o seguinte, não desprezeis as profecias, amém? Então não pode desprezar a profecia. Se Deus colocou na palavra, é irrevogável, sim ou não? O diabo pode revogar? Não, é irrevogável. Então o diabo não pode apagar a profecia na igreja. O que ele fez? Encheu um caminhão de falso profeta e derramou dentro da igreja. Aí tem um profeta que é de Deus, que é de verdade, 200 que são falsos. Agora você não sabe mais quem é de verdade e quem é de mentira. Então profecia agora virou um negócio complicado em igreja, irmãos. Nós estávamos conversando sobre isso, né? Um pastor lá foi lá para um menino com leucemia. Era um câncer. Tinha um menino doente, estado terminal. O pastor foi lá e profetizou e viu que o menino seria curado. Você vai ser curado, não sei o que, não sei o que. 3 dias depois o menino morreu. E a família que recebeu essa profecia? Está entendendo? Hã? Eu não entendi. Então, verdade, isso mesmo. Tá? Até o caso do próprio filho da cantora Extra que faleceu, né, o Mateus. Eu vi vídeos na internet de pastores profetizando que ele seria usado entre as nações, que não sei o que, babá, e o menino morreu. Então, profecia, falso profeta, irmãos, é o que mais tem no mundo. Entendeu? Então, eu acho muito perigoso você ficar confiando só na visão e na revelação e na profecia. Eu acho melhor você mapear. Ser inteligente. Senhor, me dá a unção da inteligência, do conhecimento. Me dá a mente de Cristo. O que está acontecendo? Me mostra. E aí fazer aquela oração estratégica. Chora, ora em línguas, na hora da sua oração com Deus. Mas antes, mapeie tudo, entenda tudo. Faça um mapa de tudo que está acontecendo. Recebi um e-mail anteontem de um rapaz falando, olha, eu tenho problemas, eu estou ouvindo vozes, eu estou vendo vultos, e essas vozes me dizem para eu me matar, e eu sei que é demônio, e não sei o quê, e babá. Tá, tudo bem, ok. Você já foi no médico? Você foi no psiquiatra? Você tem um laudo médico? Não, não tem. Então você vá no psiquiatra, consiga um laudo médico. Se o psiquiatra disser que você é comum, que você é normal, que você não tem nada, é demônio, eu vou expulsar esse demônio. Agora, se você é doente, você tem que tomar remédio. Nós somos formados por um corpo que adoece, por uma alma que fica desanimada, fica sem vida, e por um espírito que pode ser afligido por demônios. Nós temos que ter sabedoria. Quantos entenderam? Agora, o que os anjos agem no nosso meio? Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 23, no verso... Êxodo, capítulo 23, no verso 20. Êxodo 23, 20. Acharam? Os anjos, eles são exatamente o oposto dos demônios, só que eles são a ferramenta que nós como igreja temos. Então nós podemos usar os anjos, isso é incrível, mas sem idolatria, sem querer saber o nome do anjo, sem querer conversar com o anjo, sem querer ver o anjo. Esse é o problema de algumas pessoas, eles não têm domínio. E você fala que anjo é ferramenta, e já começa a idolatrar anjo, já começa a ver anjo, já começa a ver anjo com espada de fogo, e está chegando no absurdo de gente dizendo que foi incorporada por um anjo. Verdade. Teve um irmão que num retiro, uma irmã começou a se estribuchar e bater as pernas, não sei o que, dos irmãos não sabiam se era demônio, o que era, agarraram a irmã, daí começaram a expulsar o demônio, e a pastora dela veio e falou, não expulsa não, que ela está com o espírito do anjo, Malael, sei lá, não falou o nome do anjo lá.
O anjo incorporou nela. Irmãos, anjo não incorpora. É impossível um anjo entrar dentro do ser humano. Se alguém que você conhece tem esses tipos de viagem astral também, projecionismo. Ah, eu estou indo lá. Gente, muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora. Porque está feio o negócio. O diabo está sambando em cima da igreja. É impossível. Quem entra em pessoas são demônios dominadores. Terceira escala de demônios, dominadores. E as forças do mal das regiões celestiais. Quarta escala. São esses. Anjo não entra em pessoas. O anjo é uma ferramenta. Aí tem igreja que tem trono para o anjo, irmãos. Eu fui pregar numa igreja aqui no Rio de Janeiro. E aí tinha um monte de obreiro em cima, pastor. E tinha uma cadeira bonita, adornada. Com um pano dourado enrolado nela, assim, um pano vermelho, um negócio lindo. E eu cheguei, já estava começando o culto, não tinha lugar para eu sentar, eu pensei. Porque tem muita igreja que sabe honrar o pregador. O pregador chega lá, entendeu? Deu, falou, por favor, o senhor pode subir no altar? Eu fui pelo cantinho assim, cheguei aqui assim, olhei aquela cadeira bonita, bem no meio, eu falei, mas é aquela ali que é pro pregador. Foi até meio assim, ó. Dobrei meu joelho para orar. Quando eu dobrei meu joelho para orar, eu senti o peso da mão de alguém que pegou nas minhas costas assim, e falou, aqui não, vaso. Mas falou com carinho, eu olhei, era um diácono, já com os olhos vermelhos já. Aqui não, vaso. Aqui é a cadeira do anjo. Eu que sou um cara crente, de formação tradicional, pensei, do anjo da igreja, o pastor. Falei, pois não, onde eu sento? Aqui, vaso. Me trouxe num cantinho, pegou aquelas cadeiras de metal de boteco que você bota assim, abre, da Brahma, sabe qual é? Você que era botequeiro, que eu sei, que se converteu. Abriu, colocou, porque não tinha mais espaço. Eu fiquei sentadinho na cadeira da Brahma, esperando. Não sentou ninguém no trono. Passou o culto, não sentou ninguém. No final do culto eu perguntei para o pastor, mas pastor, o senhor não sentou na sua cadeira, sua poltroninha bonita? Não, rapaz, aquilo ali é do anjo. Mas que anjo é esse? Eles tinham um anjo, que era o anjo da igreja. Eu vi a cena mais ridícula da minha vida naquela igreja. O pastor chegou e falou assim, olha, irmãos, no meio do louvor, parou o louvor e falou, peraí, o anjo está falando. E ele viu o anjo, e o anjo falava com ele. E uma onda de esquizofrenia na igreja que todo mundo também estava vendo. E o pastor parou e falou assim, estão vendo o anjo aqui? E eu sentado na cadeira da Brahma. E todo mundo, sim, pastor. E eu fiz assim, ó. Eu pensei, ai meu Deus do céu, eu não estou vendo. Será que eu estou em pecado? Gente, olha só. Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador, é a minha testemunha do que eu estou falando para vocês. Tá? Eu não vou falar o nome do pastor porque dá processo hoje em dia. Aí, mas depois, quem quiser saber, me pergunta em off que eu falo. Só não pode gravar, que daí é prova. Aí esse pastor falou assim, ó, para tudo, o anjo está me falando. Que foi, anjo? Que foi? Não, não acredito. Me fala de novo que eu não acredito. Irmão, vocês não sabem o que o anjo está falando. Que ninguém sabia, porque não tinha anjo. O cara é maluco. E ele falou, lá atrás, naquele canto da igreja, tem um demônio muito grande. E todo mundo, xalanadecóbias, ramas. E olha, e esse demônio está com uma lista na mão com o nome de 10 pessoas que ele tentou matar essa semana. Ele falou assim, anjo, vai lá, diante de Deus, aconteceu isso no culto. Vai lá, anjo, pega a lista. E eu na cadeira da Brahma só olhando. Esperando o anjo pegar a lista para saber quem eram os 10. O anjo foi, todo mundo viu, tem uns que caíram quando o anjo passou. Eu não vi nada. Eu acredito em anjo, irmãos, eu sei que tem, mas desse jeito eu nunca tinha visto. Aí pegou a lista, aí leu a lista de lá para cá. E o pastor falava, lê mais alto que você está longe, eu não estou entendendo. Ele leu a lista, daí falou assim, agora rasga essa lista, bate nesse demônio aí, bate. Irmãos, ele está batendo, meu Deus. E o pastor estava assim. Aí ele mandou, o anjo expulsou o demônio, a igreja, uá! Todo mundo festejando. Aí volta aqui, deixa eu ver a lista. Aí o pastor começou a ler os nomes da lista, que supostamente deveriam ter morrido naquela semana, porque o demônio estava com a lista. Aí começou a falar nome tipo de gente que estava aqui, tipo assim, Jaime Coelho,
Ele levantou. Eu estou vivo, eu estou aqui, é verdade. Eu não morri, eu estou aqui. E todo mundo, olha aqui, ele está aqui, ele não morreu. Aí, Fabi, eu estou aqui, ó, eu não morri. Estão entendendo a esquizofrenia? Gente, misericórdia. Misericórdia, misericórdia. Como é que podem pessoas sérias, cristãs, caírem num engodo desse? Num engodo desse, aqui no Rio de Janeiro, irmãos. Na Baixada Fluminense, inclusive. Na Baixada Fluminense. E é numa igreja batista ainda, por incrível que pareça. Eu estou chegando, eu vou falar. Pois bem. Ó, eu sou da Batista agora, hein? Não posso falar mal da Batista. E aí, deixa eu falar para vocês uma coisa. Uma irmã de um outro ministério chegou para mim e falou assim: pastor, eu tenho um testemunho muito lindo de cura de câncer. Eu falei: nossa, glória a Deus. Glória a Deus. A minha sogra foi curada de câncer, conheço vários, glória a Deus. Como é que foi? Ela teve o câncer? Como é que foi? Não, eu não cheguei a ter o câncer. A senhora não chegou a ter o câncer. Mas a senhora acabou de me dizer que a senhora teve um testemunho muito grande de cura de câncer. Não entendi. Não, é porque o pastor tem um dom que ele recebe um anjo. Ele recebe um anjo como? Ele está pregando, o anjo entra nele. Ele incorpora o anjo, rapaz. Ah, não voa. Ele incorporou o anjo. Alguém não usou o termo incorporou, usou um outro termo. E o anjo chegou e me disse que ele estava vendo dentro de mim o câncer, mas que ele já ia tirar. Ele tirou o câncer, eu caí, eu senti, pastor, ele tirando o câncer. E daí no outro dia eu fui fazer um exame completo e o médico realmente não encontrou nada. Eu tenho um testemunho, eu fui curada de câncer. Irmãos, aonde a igreja está chegando, irmãos? Aonde a igreja está chegando? Estão entendendo? Então, muito cuidado com o ensino de anjos, para que você não caia nisso. O que eu vou ler aqui é bíblico, e é muito sério, mas se torna muito perigoso, porque tem ensinos da palavra de Deus, como diz o livro de 1 Coríntios, no capítulo 2, se eu não me engano, no verso 6 ou 7, que diz assim, que a palavra de sabedoria é entregue aos maduros. Então, palavra de sabedoria não pode ser entregue a quem é infantil, é para gente madura. Olha lá o que diz, Êxodo 23, 20. Eis que eu envio um anjo adiante de ti, para guardar-te pelo caminho e conduzir-te ao lugar que te tenho preparado. Olha que interessante, Deus tem um lugar preparado, e o Senhor envia um anjo adiante de nós, para nos guardar, para nos conduzir. Opa, ok, vamos lá. Anda apercebido diante dele, na minha tradução diz, guarda-te diante dele, e ouve a sua voz. E agora eu te pergunto, quantos já ouviram a voz do anjo? Está entendendo? Nós ouvimos a voz dos anjos de várias maneiras, mas a maior parte do tempo nós ouvimos ela em um tom de intuição. Sabe aquelas, mas eu senti de fazer tal coisa, senti de ir em tal lugar, eu não ia passar por essa rua, mas eu resolvi virar aqui. Sabe aquele estalo que dá? Que o bispo ensina que é os insights, os labachures. Você está andando na rua, você sempre anda por aqui, você sempre compra pão naquela padaria, mas aí hoje você falou, não, eu não vou comprar pão ali. Eu vou virar aqui, eu vou por aqui, eu vou virar nessa esquina aqui, vou comprar naquele mercadinho. Aí você chega naquele mercadinho, e aí você recebe um telefonema. É sua esposa te ligando, seu marido. Onde é que você está, bem? Eu estou no mercadinho do seu Walter. Você não está na padaria do seu Antônio? Não, por quê? Ai, graças a Deus, estão assaltando lá, deram um tiro, mataram 2. Está entendendo? É igual o acidente com o avião da Air France, que ela veio, da TAM, que caiu em São Paulo. Explodiu, né? Minha passagem estava para aquele voo. Eu estava em Salvador pregando, aí estava indo para a Inglaterra, para Londres. E estava muito cansado, muito cansado. E eu ia naquele dia anterior, mas eu acabei trabalhando demais. E eu ia para o Rio Grande do Sul visitar o Bispo Jorge, um amigo nosso, um irmão nosso da igreja. E de lá eu ia pegar aquele voo Porto Alegre, São Paulo, Londres. Que foi o voo que caiu. Como eu estava muito cansado, o que eu fiz? Eu decidi trabalhar o último dia em Salvador, transferi meu voo para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro fui para Londres, e na volta da Inglaterra eu ia para Porto Alegre falar com o bispo, amigo meu.
Só que eu não falei com a minha esposa, falei com ninguém. Mudei a passagem, consegui mudar a passagem na agência. E meu celular, olha como que as coisas aconteceram. Meu celular acabou a carga. E eu estava muito cansado e dormi à tarde. E deu aquele acidente. E a minha esposa sabia que eu estava naquele voo. E aí começou a comentar na internet que dentro do avião tinha um pastor que morreu. O Luiz Antônio, meu amigo, inclusive, que morreu. E começou, e gente me ligando, mandando mensagem, minha esposa. Quando eu acordei, no meio da tarde, eu liguei o celular, coloquei para carregar. Tinha 1 milhão de mensagens. Quando eu vi mensagem da minha sogra, das minhas cunhadas, do meu irmão, eu pensei, meu Deus, aconteceu alguma coisa com o Mateus. Ele era pequenininho. Na hora, primeira coisa, né? Peguei e liguei para minha esposa. Minha esposa já estava com a igreja reunida, orando, porque eu tinha morrido. Fazendo festa já. E aí teve um irmão lá da nossa igreja, o irmão Ramon, que o bispo e a bispa foram comer uma comida argentina, que até hoje eles reclamam. Reviro castelhano. E o irmão Ramon se levantou no meio da reunião lá dos irmãos, estavam orando, intercedendo, porque ligavam para mim, o celular estava desligado. O que eles pensaram? O celular queimou junto. E aí o irmão Ramon se levantou no meio da oração, um irmão muito simples, um argentino, e falou, olha, o pastor não estava naquele avião. E todo mundo, por que não? Porque se o meu pastor estivesse lá, o avião não tinha caído. O irmão Ramon devia estar dia 5 de julho, quando eu me acidentei de bicicleta ali. Mas, de fato, eu não estava. Agora, de onde veio a ideia de mudar uma passagem para a Europa? De um anjo. Foi um anjo do Senhor que disse, você não pode entrar nesse avião não, filho, senão você vai morrer. Você vai no outro. Estão entendendo? Então, a percepção intuitiva das coisas, em grande maioria, é o Senhor enviando anjos para nos comunicar alguma coisa que pode nos proteger no futuro. Olha o que o texto diz, seguindo o texto. Ouve a sua voz, não sejas rebelde contra ele. Por quê? Aquele negócio, sabe? Quando vem aquela palavra intuitiva, faz tal coisa, ou não faz tal coisa. Entendeu? Não viaje hoje. Não. Gente, quantas vezes eu fui para viajar, até para pregar, aí de uma cidade para outra, né? Estava no Nordeste, aí preguei em Salvador, tal, depois fui para outra cidadezinha e tal. Aí de uma cidadezinha para outra, para pregar em outra igreja, o carro do irmão não chegava. Aí chegou atrasado. Aí fomos sair, o pneu estava furado. Aí trocamos o pneu. Aí saímos no trevo da cidade e o carro quebrou. Aí paramos. Aí liga para outro irmão trazer o carro. Aí eu falei, irmão, espera só um pouquinho, eu não vou mais. Não vou mais. Ah, não é que eu sou estrela. Não, é porque Deus está nos freando. Nós precisamos ser inteligentes. Deus está nos parando. Liga lá e fala que eu vou amanhã. Aí no dia seguinte, tudo dá certo. Beleza. Você nunca vai saber. Sabe o nome disso? Testemunho invisível. Você nunca vai saber o que Deus te livrou. Quantas vezes o simples fato de você tomar uma decisão, não vou viajar de dia, vou viajar de noite. Eu prefiro dirigir à noite. Ou não vou viajar de noite, vou viajar de dia. O simples fato de você tomar uma decisão dessa, te livrou de um acidente que você nunca vai saber. Porque os carros passam um colado no outro, numa via que não é duplicada, a 110 cada um, o impacto ali, mais de 200 km por hora de impacto. Então, os testemunhos invisíveis acontecem. Por isso que quando você tem uma intuição, um estalo, não faço, não vou fazer, não sei, obedeça, porque olha o que diz o texto. Ouve a sua voz, não sejas rebelde contra ele, porque não perdoará a tua rebeldia. Quantas vezes eu já ouvi pessoas dizendo, eu sabia que eu não devia ter saído de casa, e olha o que aconteceu. Eu senti que não devia ter saído, eu sonhei que alguma coisa ia acontecer. Uma irmã teve uma visão. Estão entendendo? É isso. Não se rebele contra ele. Deus usa até um irmão para mandar um recado para você. Não é? E aqui, porque ele não rebelde. Pois nele está o meu nome. Isso aqui o significado disso é que os dois nomes de anjos que nós temos na Bíblia, Gabriel e o arcanjo Miguel, termina com El, que significa Senhor. É disso que está se tratando. Olha o próximo verso. O próximo, por favor. Mas se, na verdade, ouvires a sua voz, a voz do anjo, e fizeres tudo o que eu disser, o Senhor. Aí eu pergunto, o comando vem de quem? Do anjo ou de Deus? Todo comando vem de Deus. O anjo só é o interlocutor. Do hebraico, malak. Mensagem. Malaquias, o profeta, em hebraico, o mensageiro. O que traz uma mensagem. Então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. E isso é fabuloso, porque todos nós temos pelo menos um inimigo, que são os demônios contra nós.
Então, pelo menos um inimigo na batalha você tem. Você pode não ter inimigo no campo social, no trabalho. Glória a Deus por isso, porque os crentes precisam ser bem quistos por todos. Mas pelo menos um inimigo nós temos, que são os demônios. E o Senhor vai ser inimigo dos nossos inimigos. Lembra que agora há pouco eu falei que o anjo do Senhor está ao redor e o demônio vem ao derredor? Aí imagina o demônio vindo contra a sua vida, e quando ele chega para te afligir, entre você e esse demônio tem um anjo parado perguntando: o que você quer aqui? Está entendendo? Não quero nada com você. Não, com você eu não quero encrenca, eu quero com aquele ali. Não pode, sabe por quê? Porque o próprio Deus me mandou aqui para ser inimigo dos inimigos dele. Você é inimigo dele? Eu sou. Então você também é meu inimigo. Está entendendo a história? É isso. Então, essa é a primeira parte. E a segunda parte, adversário dos teus adversários. Aí que você pode usar o anjo do Senhor. Segura o adversário dos seus adversários na mente. Repita comigo: adversário dos meus adversários. Mais uma vez, adversário dos meus adversários. Segura isso. Abre Hebreus 1, verso 14. Lá no finalzinho. Hebreus 1, 14. Só para você se entender bem. Diz assim, pode colocar na tela. Não são todos eles, os anjos, espíritos ministradores, enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? Todos os anjos são espíritos ministradores. Tem duas coisas nessa palavra. A primeira delas, ministrador significa aquele que ministra, ou seja, o que está apto para o ensino. O Fábio Pegas é guitarrista, mas ele está dando aula de guitarra de graça para quem quiser, inclusive pessoas de outras igrejas, né? Não precisa ser só da identificação. Quem quiser, até que não seja de igreja, qualquer pessoa que queira pode vir aqui aprender. Sábado, 9 horas da manhã, guitarra, violão, de graça. Ok, porque ele é um ministro de louvor. Então ele tem que ter, por princípio ministerial, a habilidade de ensinar. Todo ministro. Eu sou um ministro do evangelho. Eu tenho que ter, por princípio ministerial, a habilidade de ensinar a palavra de Deus. Estão entendendo isso? Os anjos são espíritos ministradores. Eles têm por habilidade o quê? Nos ensinar. O que nós lemos lá em Êxodo 23, 20? Que ele nos mostra, nos ensina o caminho que nós devemos ir. Nós temos que ouvir a voz do anjo, nos guardar. Estão entendendo? Por isso que lá fala que o anjo nos ensina, nos direciona, porque ele é um espírito ministrador. E o texto diz também que ministradores não são apenas aqueles que vão estar ensinando, são aqueles que vão falar, transmitir algo a nós, que são o texto, que é o texto que fala sobre ouvir a voz do anjo. Então ele está corroborando com isso. E diz o texto ainda: enviados para servir, ou seja, para trabalhar. Os anjos do Senhor são enviados para trabalhar ao nosso favor, a quem vai herdar a salvação. Quantos são crentes aqui, por favor? Deixa eu ver. Você vai ser salvo? Se você morrer hoje, você vai para o céu? Então tá bom, então o anjo está enviado por Deus para trabalhar para você. Volta lá para Êxodo 23. Agora vamos entender melhor aquilo lá. E aí depois nós vamos orar. Êxodo 23, olha o que diz. Mas se diligentemente, verso 22. Mas, Êxodo 23, 22, por favor, ali. Mas se diligentemente, ou na verdade, ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos seus inimigos e adversário dos teus adversários. Atenção, adversário é o mesmo que inimigo? Não. Você joga bola contra um time de adversários. Não são seus inimigos. Você joga tênis de mesa contra um rapaz que é seu adversário, ou contra uma garota. Não é só inimigo, não é seu inimigo. Quando você vai fazer uma ficha de emprego, tem 10 vagas e tem 3.000 pessoas para fazendo a ficha lá na fila. Eles são seus inimigos ou são seus adversários? São seus adversários. Por quê? Porque eles querem a vaga que você também quer. E o anjo do Senhor é enviado por Deus para trabalhar ao nosso favor. E aqui diz que ele vai ser adversário dos nossos adversários. Sabe o que significa? Quando você for fazer alguma coisa, você vai orar a Deus dizendo: Senhor, envia o teu anjo na minha frente, para que ele consiga a vaga que eu estou precisando. Vou ensinar 3 orações para vocês. A primeira é vaga de emprego, ou concurso público. Emprego, concurso. Tá bom? Rapaz foi fazer vestibular. Um amigo meu. Pode ser vestibular, concurso, ou seja. Ele tinha estudado no colégio público, feito o 2º grau e tal. Nunca fez cursinho, nunca fez nada.
Estava já com 35 anos, já passava décadas. Resolveu fazer vestibular na Federal para Engenharia Química. Engenharia é o segundo campo mais difícil para passar na Federal. Primeiro é medicina, o segundo é engenharia. Qualquer uma das engenharias. É o mais difícil que tem. Aí ele foi, com a cara e com a coragem. Não fez cursinho, não fez nada. Com 35 anos, ou 36. Fazia anos que ele não estudava mais. Fez o vestibular. Passou. Agora pergunta para mim, qual o lugar que ele passou? Adivinha? Em que lugar que ele passou? Em último. Por quê? Porque foi a vaga que Deus arrumou. Porque os que passaram em primeiro, segundo, terceiro, foram os que estudaram. Aí, sei lá quantas vagas tinha, vamos supor que tinha 50, não sei. Aí foi passando, 1, 2, 3, tal. Quando chegou no 45, Deus começou a falar para o anjo, rapaz, você tem que achar uma vaga para ele. E foi indo aí na 49, aí o anjo chegou pro número 50, o 50, falou assim, ó, você não vai entrar. Entra aqui, crente, faz favor. Sabe por quê? Porque o anjo do Senhor se torna adversário dos nossos adversários. O camarada vai pedir emprego. Aí manda o currículo dele lá para a firma. Aí vai o teu currículo lá. Aí o cara do RH, ele olha o primeiro currículo. Olha o currículo do camarada. Experiência internacional. Fala 3 idiomas fluentes. Estágio no exterior. Aí o anjo do Senhor, que é o adversário dos seus adversários, está no ouvido do contratante bem assim, ó. Esse não. O cara vira o currículo, pega o outro. Camarada, melhor ainda, mestrado. Fez um MBA em vendas. Fez não sei o quê. Aí o anjo do Senhor vai e fala assim, ó. Esse não também. Aí o cara do RH pega o teu currículo. 2º grau incompleto. Malemar fala o português. Trabalhou em 2 meses numa outra área, que não é nem essa que ele quer. Aí o anjo do Senhor, que é adversário dos seus adversários, começa a falar assim, ó. Contrata esse. Porque os outros são cobra criada. Eles vão pegar o know-how da empresa e vão sair e vão para a concorrência. Mas esse não. Esse vai virar um funcionário fiel. Ele vai poder crescer. Contrata esse, contrata esse. Aí acontece aquilo que acontece de vez em quando com você e comigo, que alguém liga para você e fala, olha, eu não sei porque eu estou te ligando, mas eu vou te dar esse emprego. Olha, moço, eu nem sei porque eu estou fazendo isso, viu? Mas hoje você não precisa pagar, não. Olha, eu nem sei porque eu estou fazendo isso, mas a consulta vai ser de graça. Olha, eu nem sei porque eu estou fazendo isso, mas pode entrar no meu lugar, eu não vou mais. Olha, eu nem sei porque eu estou fazendo isso. Sabe, né? Ela não sabe que está fazendo isso. É porque Deus entrou com providência. Porque o anjo do Senhor, ele é adversário dos nossos adversários. Adversário dos nossos adversários. Escute, você que tem comércio, você que precisa vender. Tem alguém que tem que vender? Comércio, ou é vendedor, ou profissional liberal, ou seja lá o que for. Vende o quê? Artesanato, salão de cabeleireiro, é dentista. Vende Rinodê, Herbalife, Jequiti. Etiquetas. O quê? Material de limpeza. Você tem que vender, você precisa de dinheiro, cliente. Sabe como que você vai orar? Você vai orar assim, Senhor, começa a enviar os teus anjos agora pelas ruas dessa cidade. Senhor, começa a captar os melhores clientes. Os que pagam certinho, à vista, em dinheiro. Senhor, a tua palavra diz que a riqueza do ímpio vai vir para a mão do crente. E a tua palavra diz que o Senhor vai enviar o anjo e ele vai ser adversário dos meus adversários. Então, Senhor, os meus adversários são a minha concorrência. Seja agora, Pai, adversário deles. Envia os teus anjos, Senhor. E começa a fazer bem assim, eu faço assim, coloca anjo na porta aqui, fazendo, vem, trazendo gente aqui para dentro. Coloca anjo ali na esquina, porque a poluição visual é muito grande, então as pessoas não conseguem ver o meu comércio. Então coloca anjos ali na esquina dizendo, ó, é ali, ó, é naquela loja. Coloca pessoas, os anjos vão falar no coração das pessoas, você vai encontrar um lugar que você nunca encontrou antes, e você vai gostar de ir lá. E aí os anjos começam a ir. E você vai ver que pessoas vão voltar a comprar. Pessoas que compravam não compraram mais, vão voltar a comprar. Quem não pagou vai voltar a pagar, porque Deus vai abençoar ele, vai trazer de volta isso para você. Sabe por quê? Porque os anjos são espíritos ministradores enviados a serviço dos que vão herdar a salvação. Obra da batalha, irmãos. Agora, terceiro tipo de oração é quando você vai usar os anjos na guerra. Você sabe que tem demônios que estão indo contrário a pessoas que você ama. Demônios que estão fazendo as pessoas que você ama se prostituir, ou se drogar, ou beber. Demônios que estão fazendo pessoas que você ama sair de casa, encontrar outras pessoas,
ou seja lá o que for, ou que estão fazendo essa pessoa se perder na noite, e você quer protegê-los, você pode orar falando: Senhor, em nome de Jesus, coloca os anjos ao redor do carro daquela pessoa, coloca os anjos ao redor do meu filho, Senhor, livra ele de todo mal, Senhor, em nome de Jesus. E você pode dar ordem aos anjos, quando ele usar drogas, que ele tenha ânsia de vômito, que ele vomite, que ele tenha nojo, que ele não consiga colocar aquela droga no seu organismo, que o organismo rejeite, que não tenha jeito de ele usar. Quando ele for fumar, que ele desmaie, que ele vomite, que o organismo rejeite, que haja rejeição automática, imediata. Quando meu filho, meu marido, minha esposa for beber o álcool, que o álcool dê rejeição automática, imediata. Anjo do Senhor, quando ele for tomar aquela bebida, que o anjo esteja lá, fazendo ele se sentir mal fisicamente, porque não tem outro jeito para a pessoa abandonar algo assim, que não seja lhe fazer mal fisicamente. Você pode usar a oração que eu ensinei ontem, estratégica de guerra, associado à ordem espiritual aos anjos, para que dê um resultado maior ainda na batalha espiritual. Quantos estão ligando os fatos? Entenderam isso? Mas pode gastar, irmãos, tem muito anjo para você gastar. Eu fui viajar da minha igreja para o aeroporto, um irmão foi orar por mim, muito querido, Daniel, e ele orou assim: Senhor, nosso pastor vai viajar mais uma vez, leve-o em segurança até o aeroporto, quando eu morava lá em outra cidade. Coloque um anjo a cada 1 quilômetro na estrada, protegendo o nosso pastor. Em nome de Jesus, amém. Aí ele terminou de orar, eu peguei o microfone e falei: obrigado, irmão Daniel. Posso só completar um pouquinho da oração? Ele falou: pode. Senhor, coloca um anjo a cada 1 milímetro na estrada. Porque de 1 em 1 quilômetro pode acontecer tanta coisa. Aí que o irmão é italiano, assim, sabe aqueles gringos que não abrem a mão por nada? Estava economizando os anjos. Não economize anjos. Envie em nome de Jesus. Diga assim: olha, quando você for fazer oração, saiu da igreja, olha essa estratégia: Senhor, daqui até a minha casa, eu preciso que os anjos do Senhor estejam livrando o caminho, limpando, empurrando os demônios, os assaltantes, os bandidos, as balas, em nome de Jesus. Quando você tem problemas, olha essa aqui, ó, você tem problemas em casa, né? Marido brigão, filho problemático, mulher brigona, você já vai saindo do trabalho ou da igreja: Senhor, já envia os teus anjos lá na minha casa, vai acalmando os ânimos lá, vai repreendendo os demônios lá, vai amarrando a fúria do diabo lá. Eu quero chegar em casa, quero ver tudo tranquilo na minha casa. Comece a orar todo santo dia, irmãos, todo dia, porque os anjos são espíritos ministradores que estão enviados ao nosso serviço, e eles vão fazer com que a batalha seja muito mais fácil de ser vencida, amém? Quantos recebem isso? Aplaudam o Senhor Jesus. Vamos louvar o Senhor, fiquem em pé. Vamos louvar. Uma parte dos anjos saiu pra guerrear, outra parte dos anjos saiu para curar, e o Senhor da igreja veio para restaurar. E o seu povo, ó Deus, se levanta pra te adorar. Uma parte dos anjos saiu pra guerrear, outra parte dos anjos saiu pra libertar, e o Senhor da igreja veio pra... E as portas do inferno não puderam lhe suportar. Seja bendito, seja bendito. Bendito, Senhor, é o teu nome em todo lugar. Seja bendito, seja bendito. Bendito, Senhor, é o teu nome na terra e no mar.
Uma parte dos anjos saiu Você crê? pra guerrear. Tem uma parte dos anjos que já estão guerreando, amém? Outra parte dos anjos saiu para curar. E o Senhor da igreja veio para restaurar. E o teu povo, ó Deus, se levanta pra te adorar. Oh, aleluia. Uma parte dos anjos saiu pra guerrear. Outra parte pra libertar. E o Senhor da igreja levantou-se para reinar. E as portas do inferno não puderam lhe suportar. Levante sua mão e diga: seja bendito, seja bendito. Bendito, Senhor, é o teu nome em todo lugar. Seja bendito, seja bendito. Bendito, Senhor, é o teu nome na terra e no mar. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor.